Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aula de Ciências da Natureza, de número 36, e a gente ainda está no livro 7. Eu, na última aula, acho que eu falei que a gente tinha terminado, né? Mas, na verdade, é porque terminou um módulo aqui para mim, mas já abri outro. Então, vamos lá, a gente está nas atividades 56 e 57. Peguem o livro 7 de vocês e abram na página 154. E vamos lá. Bom, e o tema da nossa videoaula, das nossas atividades 55 e 57, é cadeias alimentares. A gente veio estudando nas aulas anteriores os tipos de animais, as classificações de animais que existem, tanto os vertebrados quanto os invertebrados. E todos esses animais, vertebrados e invertebrados, eles não produzem o seu próprio alimento. E a gente precisa se alimentar para sobreviver, certo? Todo ser vivo precisa de alimento, de nutrientes, de energia para continuar vivendo. Diferentemente das plantas que produzem, né, interiormente, elas produzem o seu alimento, seu próprio alimento, os animais não, o corpo do animal ele não produz, ele não é preparado para isso, para produzir o seu próprio alimento. Então ele tem que buscar fora, né? No nosso caso, os seres humanos, o que a gente faz? A gente compra, a gente colhe, a gente planta, a gente faz ali a comida, mas o organismo não produz. Então a gente tem que se alimentar de outros seres vivos, sejam vegetais ou animais, assim como todos os outros animais que existem. Precisam se alimentar de outros seres vivos, né? E essa relação de eu me alimento de um ser vivo, que se alimenta de outro ser vivo, que se alimenta de outro ser vivo, essa relação se chama cadeia alimentar. Realmente é uma cadeia de alimentações. E é isso que a gente vai estudar hoje. A cadeia alimentar, ela tem 3 tipos de seres vivos. Tem os produtores, tem os consumidores e tem os decompositores. Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, tá? Em que o seu corpo, ele produz naturalmente o seu próprio alimento, que são os vegetais em geral, por meio da fotossíntese. Eles produzem o seu próprio, por isso são sempre chamados de produtores. Todos os outros animais são consumidores, porque eles precisam consumir outros animais, se alimentar de outros animais para produzir essa energia, para ter essa energia necessária, os nutrientes necessários para sobreviver. Então, voltando, produtores são os que produzem o seu próprio alimento, vegetais, tá? No geral. Consumidores são aqueles que não produzem, eles precisam consumir outros seres vivos para ter os nutrientes, para se alimentar e ter os seus nutrientes necessários. E temos os decompositores, que são um grupo especial, né, de consumidores que se alimentam da natureza morta, da matéria morta. Então, depois que ou um animal, ou um vegetal, enfim, ele morre, os decompositores, que são as bactérias, os fungos, eles vão ali se alimentando dessa natureza morta, transformando essa natureza morta aí, essa matéria morta em substâncias mais simples para a sua alimentação, as bactérias e os fungos. Depois vocês leiam o texto da página 154 para entenderem melhor, tá? E os animais nessa cadeia alimentar? Como eu falei para vocês, os animais são os consumidores. Todos os animais são consumidores na cadeia alimentar, porque nenhum deles produz o seu próprio alimento, então não podem ser produtores. Então, letra A, que a gente vê a lagarta, que é a larva de um inseto,
né, da borboleta, representando um consumidor herbívoro, pois se alimenta de um produtor, que é a planta. Tá? Então, a lagarta, ela é um herbívoro porque se alimenta de vegetais, de plantas. Ou seja, se alimenta de um animal, de um ser produtor, tá? Aqui na letra B a gente já vê um lagarto, que representa um consumidor carnívoro. Ele come ali, ele se alimenta da lagarta. Olha aqui a cadeia já. Ó. Lagarta comeu a planta, a lagarta comeu a planta, o lagarto comeu a lagarta. E na letra C é a ave, que representa um consumidor carnívoro ao se alimentar do lagarto, de outro consumidor carnívoro. Então a gente vê aqui, ó, 3 consumidores. Um consumidor herbívoro, um consumidor carnívoro e outro consumidor carnívoro também. Bom, agora a gente vai conhecer os níveis tróficos de cada ser nessa cadeia alimentar. Espera aí, que eu acho que foi embora. Então, o que são níveis tróficos? Níveis tróficos é a posição que cada ser vivo, a posição que ele ocupa nessa cadeia alimentar, tá bom? Sim. Os produtores, as plantas serão sempre produtores, como eu já falei lá em cima, porque produzem seus próprios alimentos. Aquele que se alimenta, o animal que se alimenta de um produtor, ou seja, que é herbívoro, que só se alimenta de vegetais, ele é um consumidor primário, ok? Aquele que se alimenta do consumidor primário, ou seja, do animal que se alimenta de uma planta, que se alimenta desse animal, ele é um secundário. E o animal que se alimenta de um outro animal carnívoro é o terciário. Ainda pode ter também o quaternários, dependendo da posição desses animais carnívoros, tá? Então, um animal herbívoro, ele é sempre o consumidor primário, porque ele vai se alimentar de uma planta. A planta, sempre o produtor. E o animal carnívoro, ele vai ser secundário, terciário ou quaternário, dependendo da posição que ele assumir, tá? Aí na cadeia alimentar. Depois vocês leiam também esse texto da página 155. Bom, aqui eu trouxe um exemplo para vocês desses níveis que a gente já viu lá no início, essa cadeia, né, que não tem no livro de vocês, mas eu peguei como exemplo da internet. Olha, o produtor, que é sempre vegetal, o consumidor primário, que é herbívoro, ele vai se alimentar da planta. Aqui já é o secundário, porque ele vai se alimentar de um animal herbívoro, então ele é o secundário, ele se alimenta de um ser que se alimentou de planta, de vegetal. O terciário, que vai se alimentar de outro carnívoro, e assim vai. Ó. Aqui, na verdade, ele é o consumidor quaternário, que chama, né? E no final, na verdade, os decompositores é que vão aí terminar e se alimentar da natureza morta, da matéria morta. Ok? Vocês têm o QR Code aí para explorar, para saber mais sobre a relação entre o ser humano e os animais nas teias alimentares. E o que são teias alimentares? Na verdade, as teias alimentares, elas acontecem por quê? Porque um mesmo animal, ele pode ser um animal, um consumidor primário, um consumidor secundário ou um consumidor terciário, e enfim, dependendo
da cadeia alimentar que ele vai fazer parte naquele momento. Então, o tucano é um exemplo. Olha aqui, o tucano, ele é um animal onívoro. Ele se alimenta tanto de vegetais quanto de carne de outros animais. Então, eu vou ler o exemplo do livro de vocês. Olha aqui, ó. Um animal onívoro que se alimenta tanto de produtores quanto de consumidores pode fazer parte de diferentes cadeias alimentares. O tucano-toco é um consumidor onívoro. Ao se alimentar de frutos e de sementes, que são partes de um produtor, ele atua como um consumidor primário. Então, quando ele se alimenta de partes de vegetal, ele vai ser ali um consumidor primário. Porém, ao se alimentar de insetos, pequenos lagartos, ovos e filhotes de outras aves, atua como um consumidor secundário, terciário, por exemplo. Tá? Então, dependendo da cadeia em que ele fizer parte, ele vai assumir um nível de consumidor primário ou os outros, consumidor secundário, terciário, enfim. Tá? Quando ele é onívoro. Depois vocês leem um textinho, sempre lendo o textinho, hein, gente? E aí vocês vão ficar agora com os exercícios de aplicação. Vou explicar. Vamos montar uma cadeia alimentar. Material necessário: cartolina branca, revista de jornais com imagens de plantas e animais, cola e tesoura. Eu sugiro fazer e prefiro que vocês façam no caderno. Aproveitem o caderno de vocês, que a mamãe comprou lá no início do ano, a gente não está usando tanto caderno, então aproveita o caderno para isso. Se a sua cadeia for ficar muito grande, use uma folha e depois você dobra e cola essa folha no caderno. Só não procura não dobrar muito para ficar aquele negócio, caderno alto, que não dá para fechar direito. Se for só assim, duas partes, dobra ao meio, se for só dobrar ao meio, dá. Aí você cola no caderno ou faz direto no próprio caderno a cadeia alimentar, tá? Você vai fazer, lógico, sem grupo, você vai fazer sozinho aí na sua casa e deixa eu ler aqui porque ficou uma parte aqui na frente. Ó, organizem-se para trazer imagens de seres produtores, vocês vão procurar imagens de seres produtores e consumidores. Aí vão criar diferentes cadeias alimentares com essas imagens, indicando com a seta qual ser vivo serve de alimento para o outro. Pode botar assim, pode botar numa linha, não precisa fazer um círculo não, mas faz como vocês acharem melhor, tá? Usem a criatividade de vocês. Se fizer uma reta, vocês cola o animal, bota a setinha, cola o animal, bota a setinha. Ou você pode fazer em círculo. Cola o animal, setinha, cola o animal, acho até que dá mais espaço, né, para fazer na folha do caderno. Acho que fica até mais espaçoso, porque a cadeia alimentar assim, a não ser que você vire o caderno na horizontal e faça deitado. Também pode, tá, gente? Então, vamos lá. Indicando com a seta qual ser vivo serve de alimento para o outro. Escrevam as diferentes posições. Depois de vocês fazerem... posso ler aqui, estou lendo lá no livro. Depois que vocês escreverem, colarem e fizerem a setinha, vocês vão escrever as diferentes posições dos seres da cadeia. Produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, etc. Colocando as imagens na cartolina ou, de preferência, no caderno, tá? Então, essa é a atividade pós-videoaula. Ó, aqui tem até o exemplo da cadeia que vocês podem fazer, tá? No caderno. Legal se vocês conseguirem fazer pelo menos duas, tá? Mas se fizer uma só, já tá ótimo. Tá bom? Uma ou duas, tá muito bom. Um beijo e até a próxima videoaula.